Então, a gente vai entrar agora no assunto sobre circulação. É um assunto importante do ponto de vista da meteorologia dinâmica. Existem várias aplicações para a circulação em sistemas sinóticos e sistemas de tempo. Até, acho que de mesoscala, a gente pode trabalhar também com o conceito de circulação para entender como a rotação do fluido acontece, variações nessa rotação também mostram que esse sistema ele pode estar intensificando ou desintensificando. Então, a circulação é um assunto de extrema importância para quem está estudando aí a meteorologia dinâmica. E nessa aula, você vai ver o conceito de circulação, verá que a circulação é uma medida macroscópica da rotação de um fluido, verá que a representação matemática da circulação. A gente vai ver também alguns exemplos de como calcular a circulação, são exemplos bem simples, fixar um pouco o conceito. E a gente vai ver também o teorema da circulação, extremamente importante, que ele trata da variação da circulação com o tempo, que é o chamado teorema de Kelvin. Então, por definição, a circulação, que eu estou representando aqui pela letra C, é uma grandeza física escalar que mede a rotação de um fluido. Então, você pode, por exemplo, quantificar essa rotação do fluido a partir do cômputo da circulação. Então, a circulação também ela fornece uma medida macroscópica da rotação de um fluido em uma área finita do fluido. E, matematicamente, a circulação ao longo de um elemento de fluido pode ser definida por C igual a uma integral no circuito fechado do produto escalar entre V e dl. Quem é V? V é o vetor velocidade e dl é o vetor deslocamento tangente à curva. É muito parecido com o dl e o ΔL que eu mostrei para vocês ali na revisão de integral de linha. Então, esse V escalar dl aqui, o integral no circuito fechado de V escalar dl, te dá essa circulação. E essa circulação é considerada sempre positiva quando o sentido da integração aqui, da equação 1, ocorre no sentido anti-horário. Então, aqui a gente tem um exemplo de escoamento ao longo de uma curva fechada de parcelas de fluido. Essa figura está no livro de Martin, 2004. E aqui a gente tem, por exemplo, uma trajetória, se você considerar que isso aqui é uma curva fechada de parcelas de fluido, então essas parcelas de fluido estão, por exemplo, apresentando uma trajetória aproximadamente circular, no sentido aqui anti-horário. Aqui você tem um vetor V que não é tangente à curva, tá certo? Você tem um vetor velocidade aqui, e aí você tem esse vetor deslocamento dl tangente à curva, como eu mostrei para você na aula de revisão de integral de linha. Então aqui você tem o vetor dl e aqui é um alfa, o ângulo entre o vetor V e o vetor deslocamento tangente à curva, representado por dl. Então, por definição matemática, circulação é a integral de V escalar dl. Lembrando que o produto escalar entre dois vetores vai te dar um escalar. Então, a circulação é uma grandeza escalar. E aí, como ela é uma grandeza escalar, você tem que esse produto V escalar dl pode ser quantificado, pode ser determinado por meio do produto entre o módulo do vetor velocidade e o módulo do vetor dl cosseno de alfa. Alfa aqui é o ângulo entre V e dl nessa figura. Então, aí no final das contas, você vai ter um C igual a um VDL cosseno de alfa. Ou você tem também um C representado por um VT-dl. Isso aqui, o C, que é a circulação, é uma quantidade escalar. E aí você tem que o VT é a componente de V, a gente chama também de velocidade tangencial, que é a componente do vetor V ao longo da direção dada por dl. Então, lembram lá quando a gente fez a projeção do vetor gradiente de φ ao longo de dl? Então, para determinar a variação daquela quantidade escalar ao longo da curva. E aqui, então, você tem que a projeção desse V ao longo de dl é a tua
velocidade tangencial. Então vamos lá. Então vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente entender como se determina, por exemplo, a circulação, como se aplica essa equação que eu mostrei para vocês aqui para o caso da circulação. Então olha só, a gente tem o seguinte aqui. Calcule o valor da circulação para o caso de um anel circular de parcelas de fluido que se move em rotação sólida no sentido anti-horário e ao longo de um eixo vertical Z. Então, considere que o anel de parcelas de fluido apresenta raio igual a E e velocidade angular igual a ômega. Então, como é que a gente pode determinar quantificar a circulação para esse caso aqui? Então, a gente vai considerar o seguinte aqui, ó. Falou aqui, vou considerar aqui uma trajetória circular. Estou desenhando meio de lado esse anel, ok? Senão a gente não vai ver umas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui você tem, por exemplo, o eixo Z, e aí você tem X e Y. Então, esse anel circular está aqui, então se eu colocar o eixo Z, ele vai estar nessa posição. O anel circular de parcelas de fluido que se desloca no sentido anti-horário está representado aqui por esse circuito. E aí a gente tem que a distância, né, entre o centro desse anel e a periferia, a gente tem aqui o raio desse anel de parcelas de fluido. E essas parcelas de fluido aqui se deslocam com velocidade angular ômega. As parcelas se deslocam com uma velocidade angular ômega ao longo dessa trajetória aqui circular. Então, a gente sabe que, por definição, a circulação ela é dada por C igual a uma integral no circuito fechado do produto escalar entre V e vetor dl. E aí, isso aqui também pode ser representado por Vt vezes dl, né? Porque a circulação é uma quantidade escalar, então eu tenho aqui que circulação igual a Vt dl. Vt é a velocidade tangencial e o dl aqui representa o comprimento do circuito. No caso aqui, esse anel representa um círculo. Então, eu posso determinar a circulação utilizando essa equação bem simples, dado por uma velocidade tangencial vezes esse dl, que nada mais é do que o comprimento desse circuito aqui, dado por esse anel de trajetória circular. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente não tem a velocidade tangencial. O problema não deu a velocidade tangencial. Ele deu velocidade angular, mas a gente sabe que a velocidade, por exemplo, tangencial é a velocidade linear. E a velocidade linear ela é igual a uma velocidade angular, que é representada nesse caso aqui por ômega, vezes o raio. E aí a gente pode, por exemplo, dizer que a circulação, então, é igual a ômega r, que é o Vt. Meu Vt é a minha velocidade linear, que eu estou representado por Vl aqui. Tá? Ômega r vezes dl. Tá? Só que quem é dl? dl é o comprimento desse circuito. Esse circuito, ele falou, o problema diz que é o anel. Então, o anel é uma região circular. E aí você pode representar esse comprimento do circuito por 2π vezes r, 2πr. E aí você coloca esse 2πr aqui na equação. E aí você vai ter que a circulação vai ser igual a 2π ômega vezes o r ao quadrado. Então a gente chegou aqui, a circulação é dada por ser igual a 2π ômega r ao quadrado. E aí, mas qual é a unidade de circulação? Então você está vendo aqui, ó, o ômega a gente pode representar por radiano por segundo, ou 1 sobre segundo. E aqui o R é dado em metros, então você vai ter metros quadrados por segundo. Então a unidade de circulação, que é uma quantidade escalar, é dada por metro quadrado por segundo.
Isso aqui é só para vocês verem como a gente determina a circulação para o caso. Nesse caso aqui, um exemplo muito simples, para vocês verem como é que a gente aplica o conceito da circulação. E aí eu vou apresentar para vocês aqui um segundo problema, tá? Já com números, que é para vocês verem como é que a gente pode determinar esse valor da circulação para esse caso aqui. Então aqui, esse exemplo, bem simples também, ele está dizendo o seguinte, ó, calcule o valor da circulação para o caso de um furacão que apresenta a velocidade tangencial, nesse caso ele já está dando a velocidade tangencial, de 120 km por hora a uma distância de 50 km do seu centro. Então, como é que a gente determina, né, esse valor aqui da circulação para esse exemplo? Lembrando que a gente vai considerar que esse furacão, as trajetórias das parcelas de fluido ao longo desse furacão giram no sentido circular. E aí a gente considera que aquele DL também mostra, o DL a gente pode representar pelo comprimento de um círculo, para ficar mais fácil para resolver esse tipo de problema. Então a gente tem aqui, ó, por definição, circulação é igual a integral de V escalar dl ou circulação Vt vezes o dl. Então, para o caso de um furacão, né, cuja trajetória das parcelas de fluido se dá de forma circular, a gente considera que o dl ele é dado por 2πr. E aí, a gente tem que circulação nada mais é do que o Vt multiplica 2πr. O Vt, né, o dado deu, ó, Vt igual a 120 km por hora. Isso aqui é aproximadamente igual a 33,33 metros por segundo a menos 1. O R é igual a 50 km ou 5 vezes 10 a quarta metros. E aí, resolvendo, né, essa expressão aqui, ó, então você vai ficar com C igual a VT, que é 33,33 metros por segundo, 2 vezes π, vezes o R, que é da ordem de 5 vezes 10 a quarta metro. Você vai chegar a um valor aproximado de 10,46 vezes 10 a sexta metros quadrados por segundo. Então, esse aqui é o valor da circulação para esse problema aí bem simples que eu estou mostrando para vocês. Ok? Então, essa aqui é uma aplicação com números para a gente ver como determina a circulação ao longo de parcelas de fluido que giram, por exemplo, nesse caso aqui, no sentido circular. A gente pode ter, por exemplo, você pode determinar a circulação ao longo de uma trajetória de parcelas de fluido, ao longo, por exemplo, de sistemas de alta e baixa pressão? Pode, claro. A gente sabe ali que ao longo de sistemas de alta e baixa pressão, o vento escoa, dependendo do hemisfério, de forma ciclônica ou anticiclônica. E aí você pode determinar, dando-se, vamos dizer assim, os valores, né, corretos, os valores apropriados para cada um desses problemas, você consegue quantificar a circulação, que é uma medida macroscópica da rotação de um fluido e é uma quantidade escalar, por isso que a gente chega nesses números aí. A gente não tem uma representação vetorial, a gente tem uma representação escalar da circulação. Vamos imaginar que você tem um sistema de baixa pressão ali se formando, né? Coloca ali geralmente sistemas de baixa pressão, eles são muito baixa e alta pressão, eles são muito presentes ali em região de latitudes médias, são presentes na região tropical também são, mas ali em latitudes médias a gente tem essa formação aos montes, né? Sobretudo ali, se eu falar de América do Sul, ali sobre o Atlântico, no sul, a sudeste ali do Brasil, você tem ali a formação desses centros de alta e baixa pressão. Então vamos imaginar que você tem a formação ali de
um centro de baixa pressão. E esse centro de baixa pressão, com o passar do tempo, ele pode o quê? Ele pode se intensificar. E com a intensificação desse sistema, né, você tem uma condição de tempo que também vai mudar, que está associada com a formação e a manutenção, a intensificação desse sistema de baixa pressão, ou de alta pressão também. Então, é extremamente interessante e importante que a gente consiga quantificar, por exemplo, a taxa de variação dessa circulação com o tempo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, é possível quantificarmos a razão de mudança da circulação com o tempo, a qual é importante para se quantificar, por exemplo, a intensificação de sistemas de baixa e alta pressão na atmosfera, como eu falei para vocês. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, primeiramente, a gente vai avaliar a taxa de variação da circulação absoluta. O que seria a circulação absoluta, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês que a circulação absoluta é dada por uma circulação relativa mais uma circulação planetária, onde a circulação relativa o CR é a circulação relativa a um ponto fixo, tem como referência um ponto fixo para você determinar, quantificar essa circulação relativa. E o CP é a circulação devida à rotação da Terra. Então, não sei se vocês lembram, né, que a velocidade, por exemplo, você tem que a velocidade absoluta é igual à velocidade relativa mais a velocidade devido à rotação do planeta. A gente viu isso, acho que no início ali dos tópicos de dinâmica 1, e a gente trabalha com essa parte de circulação absoluta, velocidade absoluta, quando a gente está trabalhando no sistema, por exemplo, de referencial não inercial. Você está olhando as coisas, o observador está fora do planeta. Então, você tem, por exemplo, uma velocidade. Quem está fora do planeta está vendo, por exemplo, algo girar na Terra, ou se mover na Terra, dado pela velocidade relativa, ou seja, a velocidade que esse objeto está se deslocando em relação a um eixo fixo, a uma coordenada fixa, mais a velocidade que, vamos dizer assim, a rotação da Terra está impondo nesse objeto. Então, ele está vendo a soma de duas velocidades. Então, o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Então, a gente está vendo aqui que a circulação absoluta, circulação para quem está olhando de fora, vamos dizer assim, ele está vendo que a circulação absoluta é dada por uma circulação relativa, que é a circulação relativa a um ponto fixo na Terra, mais a circulação devido à rotação da Terra. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo aqui de quantidade, com a circulação absoluta. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, olha só, a gente vai quantificar essa variação da circulação absoluta com o tempo. Ou seja, então eu vou avaliar aqui dCA dt, que é igual a um d dt de CA. Só que quem é CA? A gente sabe que circulação é dado pela integral de V escalar dl. Então, a circulação absoluta nada mais é do que a integral, no circuito fechado, da velocidade absoluta escalar. Lembrando que a gente está querendo verificar, quantificar essa taxa de variação total da circulação absoluta com o tempo, onde esse dA dt aqui, perdão, faltou aqui um Azinho, que representa esse A, é um subíndice do ddt, tá? Desse D aqui que representa a derivada total absoluta. Então, o dCA dt, vamos lá, dCA dt é igual a integral no circuito fechado de dA dt que multiplica VA escalar dl. Só reescrevi essa primeira expressão aqui, ok? VA escalar dl. E aí, aqui é a derivada do produto, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Então, esse dCA dt, derivada total da circulação absoluta, pode ser descrito como a integral no circuito fechado de dA VA
dA, VA dt, escalar dE, mais a integral no circuito fechado de dA dN dt escalar VA. Só apliquei aqui a derivada do produto, né? Derivo o primeiro, conservo o segundo, depois derivo o segundo e conservo o primeiro. Então, uma vez que dl é o vetor de deslocamento, né? Esse dl aqui é o vetor de deslocamento, então a gente tem que esse dA, dl dt, nada mais é do que o dVA. Né? Deslocamento por tempo é velocidade. Então, esse cara aqui, ó, tudo isso aqui, ó, vai te dar um diferencial de VA. E aí a gente reescreve essa expressão da seguinte maneira, que saiu daqui do dA dt de dl, escalar VA. Tá? Tudo vetor, ó. Vetor, escalar vetor, vetor, escalar vetor. Da matemática, esse cara aqui, ó, se você for resolver ele matematicamente, isso aqui vai te dar meio da integral do circuito fechado de dVA ao quadrado. Então, disso aqui vai sair meio de integral no circuito fechado de VA ao quadrado. E uma vez que a integração é feita ao longo, né, de um circuito fechado de fluido, olha aqui, integral no circuito fechado de fluido, tudo isso aqui vai ser igual a zero. E aí, essa parcela aqui vai desaparecer. E aí você vai ficar com d dt escalar, né? Então, considerando que a derivada total da velocidade absoluta é dado pela soma das forças do gradiente de pressão, da gravidade e do atrito, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, ó, que essa derivada total aqui da velocidade absoluta, ela pode ser representada pela soma entre a força do gradiente de pressão, que é menos 1 sobre ρ, gradiente de P, mais a gravidade, mais uma força de atrito, tá certo? Então, eu vou substituir esse dVA dt, aqui que está dentro dessa integral, pela soma, né, dessas três forças aqui, que são forças, não são aquelas forças aparentes, né? Não aparece força de Prolise nem força centrífuga. A gente tem aqui só as forças fundamentais, né? Que é a força do gradiente de pressão, a gravidade e a força de atrito viscoso. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente continuando aqui, então vou substituir essa expressão aqui dentro, e a gente vai ficar com o seguinte, ó, a gente vai ficar com D igual a integral no circuito fechado de quê? Menos 1 sobre ρ, gradiente de P, mais G, isso aqui é vetor, mais F, escalar, né? Só ver se eu deixei a representação vetorial aqui, deixei certinho. Então, escalar dE. Então, considerando isso aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar que esse fluido é invícido. Então, para um fluido invícido, a gente... E também, né, a gente vai considerar um fluido invícido, desculpe, e que a força da gravidade, que é esse G aqui, ó, ele derivou de um gradiente de φ. Então, estou dizendo que eu tenho um fluido invícido, G é igual a um gradiente de φ. Onde esse gradiente de φ, na verdade, ele é dado por um menos GK, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né, eu mostrei para vocês lá na revisão de integral de Lie, que a gente tem aqui, por exemplo, um gradiente de um escalar. Esse gradiente escalar ele vai resultar em um vetor. Tá? Então, esse G aqui, que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, né, ele é resultante de um gradiente de um escalar. E esse gradiente desse escalar, está dizendo aqui que vale menos GK, o negativo é porque a gravidade ela aponta, né, vamos dizer assim, para baixo.
Então, ela vai contra o eixo Z. Então, aí esse negativo é por conta disso. E a gente não tem outra, a gente considera que a gravidade não tenha outras componentes, né? Por exemplo, a componente X e a componente Y. Ou seja, ela não tem variação em I e nem em J, só tem variação em K. Então, um fluido invíncido, para o caso de um fluido invíncido, eu tenho que o F, o atrito viscoso, força de atrito viscoso é igual a zero. Então, um fluido invíncido, a gente considera que não há atrito, e aí essa equação aqui ela vai ser representada por um dCA, e o F sumiu porque a gente está considerando que o fluido é invíncido. Então, escalar, a gente chegou aqui. Ou, escrevendo essa expressão aqui, para a gente ver melhor, dCA dt dr. Então, a gente só quebrou essa expressão aqui, nessa outra um pouco maior, para a gente enxergar um negócio aqui. Para eu mostrar uma coisa para vocês. Então, dCA dt, a variação total da circulação absoluta com o tempo, ela é igual, olha, gradiente de P escalar dl é aquela projeção do vetor gradiente, né, no vetor ali de deslocamento. Então, esse produto escalar nada mais vai te dar do que uma variação ao longo daquela trajetória. No caso da integral de linha que eu mostrei para vocês, a gente ia ter, né, no caso da variação daquele escalar ao longo daquela trajetória. Mas no final das contas a gente tem que o gradiente de P escalar dr é um dp. Tá? Então essa expressão ela vai ficar assim, integral de menos 1 sobre ρ dp mais a integral gradiente de φ escalar dl é a mesma coisa. Enfim, então a gente chegou nessa expressão aqui, dCA dt igual a menos 1 sobre ρ dp mais integral no circuito fechado aqui do dφ. Aí a gente vai fazer uma outra consideração, considerando-se um fluido barotrópico. A gente já considerou que o fluido, a primeira consideração era que o fluido era invíncido, e depois agora que o fluido é barotrópico. A gente sabe que no fluido barotrópico, a densidade ela é função apenas da pressão. Então, para esse caso aqui, menos integral de 1 sobre ρ dp, a gente tem o seguinte, como é que a gente resolveria isso aqui? Isso aqui está no livro da Amanda Lynch. Então, você tem isso aqui menos, resolvendo essa integral aqui, 1 sobre ρ, ok? Por exemplo, de uma pressão P2, se você tivesse esse limite de pressão, menos 1 sobre ρ de P1. Só que, como a gente está trabalhando num circuito fechado, o valor de P1 é igual ao valor de P2. Ou seja, a densidade em P1 é igual à densidade em P2. Então, o resultado dessa integral aqui é zero. Pois P1 é igual a P2. P1 é igual a P2 quer dizer que a tua densidade 1 é igual à tua densidade 2. Isso acontece ao longo de um circuito fechado. E da mesma razão, né, a integral do circuito fechado de dφ também vai ser igual a zero, porque o φ1 é igual a φ2. E aí, no final das contas, o que a gente vai ter? Que a derivada total da circulação absoluta dCA dt é igual a zero. A circulação absoluta também é uma propriedade conservativa. Então, a circulação absoluta de uma parcela de fluido ela é conservada para o caso de um fluido invíncido e barotrópico. Então, isso aqui acontece para o caso, ok? Então, esse aqui é o conhecido teorema de Kelvin da circulação. Então, o teorema de Kelvin diz que a variação total da circulação absoluta
ela é igual a zero, ou seja, a circulação absoluta, ela se conserva, mas a gente sabe que a circulação absoluta é igual à circulação relativa mais a circulação planetária. A circulação absoluta ela é dada pela soma da circulação relativa mais a circulação planetária. Então, deu dCA/dt aqui, ó, dCA/dt igual a zero, é a mesma coisa do que eu escrevi aqui, ó, dt da circulação relativa mais a circulação planetária igual a zero. O que está se conservando aqui é a soma da circulação relativa com a circulação planetária. Mas o dCA/dt igual a zero não significa dizer que a circulação relativa e a circulação planetária não variam com o tempo. O que não varia com o tempo é a soma entre elas. Então, por exemplo, se no tempo t igual a 1 eu tiver uma circulação relativa igual a 2, por exemplo, tá? E uma circulação planetária igual a 3, então no tempo 1, quando eu somo isso, eu tenho um valor igual a 5. Tá? No tempo 2, você pode ter a circulação relativa igual a 3 e a circulação planetária igual a 2. E aí o que é que acontece? A soma também é igual a 5. Então a soma se conserva com o tempo, mas não quer dizer que a propriedade de circulação relativa e planetária não mudem, porque elas podem mudar. O que vai permanecer constante é a somatória apenas. Então, a gente termina essa aula aqui sobre circulação, e aí mostrando para vocês a circulação, o teorema de Kelvin, que mostra que a circulação absoluta, a variação total da circulação absoluta com o tempo é igual a zero, mostrando que a circulação absoluta é uma propriedade conservativa, ou seja, ela não muda com o tempo. Então, antes de eu voltar para cá para a parte de dúvidas, então, nesta aula você viu que a circulação é uma quantidade escalar que mede a rotação de um fluido. Matematicamente, a circulação é dada por C igual a integral no circuito fechado de V escalar dE. A gente viu alguns exemplos bem simples aqui de como calcular a circulação. A gente vai ver mais aí na lista de exercícios que eu deixo para vocês. E a gente viu também o teorema de Kelvin da circulação.